Curiosidade sobre anjos que muita gente não faz ideia. Anjos fazem parte do judaísmo e cristianismo há milênios. Eles foram retratados em inúmeras formas de arte e fazem parte da nossa cultura, imaginação e até da literatura e cinema. Mas o que eles são de fato? Quais são suas funções? Nos aprofundamos em alguns fatos curiosos sobre anjos que muita gente nunca ouviu falar antes. Raízes da palavra. As origens da palavra anjo vêm do grego angelos, que significa mensageiro. Se analisarmos a palavra hebraica para anjo no Antigo Testamento, ela tem o mesmo significado. Mas quem são esses mensageiros? Anjos foram criados para servir a Deus e são essencialmente mensageiros dele. Agora, que mensagens eles entregam e como essa comunicação é feita é outra história. Quem são esses anjos? Há uma hierarquia e cada anjo tem um trabalho específico. Alguns anjos estão ao lado de Deus, enquanto outros supervisionam outros anjos. Há também aqueles que entregam as mensagens de Deus à humanidade. Eles têm poderes limitados. Anjos têm descrições de trabalho muito específicas e poderes que lhes permitem realizar uma tarefa. Um anjo curandeiro, por exemplo, não pode fazer nada além disso. Se o trabalho do anjo é entregar uma mensagem específica, isso é geralmente o mais longe que a tarefa vai. Eles têm poderes limitados. Isso é perfeitamente ilustrado em Gênesis 18, quando Deus envia 3 anjos para dar a Abraão 3 mensagens separadas. Um anjo lhe disse que sua esposa estava grávida, outro informou que Sodoma seria destruída e o terceiro anjo disse a Abraão que ele seria curado. Qual a aparência dos anjos? Anjos têm sido retratados por artistas há milênios. Muitos deles são apresentados como belas e delicadas criaturas humanas com asas. Qual a aparência dos anjos? Essas representações, no entanto, podem não estar certas. De acordo com as tradições judaica e cristã, os anjos não são realmente seres físicos. São seres espirituais, portanto não têm atributos físicos. Qual a aparência dos anjos? Então, se os anjos não têm atributos físicos, como entregam as mensagens de Deus aos humanos? Bem, anjos são descritos na Bíblia como luz, mas eles podem assumir uma forma humana para realizar seus trabalhos divinos. Os anjos são masculinos ou femininos? Anjos são tradicionalmente retratados na arte como sendo ou mulheres ou seres com aparência feminina. Este retrato feminino provavelmente tem suas raízes no paganismo greco-romano, ou seja, são representações baseadas em deusas. Os anjos são masculinos ou femininos? Na Bíblia, os anjos têm nomes masculinos. Embora isso possa ter algo a ver com o fato de que as palavras gregas e hebraicas para anjos são masculinas. Os anjos são masculinos ou femininos? Apesar de diferentes interpretações, pode-se dizer que a dicotomia feminina-masculina se relaciona com humanos e reprodução. Anjos não se encaixam nisso nem na tradição judaica nem na cristã. Anjos não têm corpos. Sem corpos, eles não podem ser distinguidos sexualmente ou se envolver em reprodução, impedindo-os de tal categorização. Mas há uma contradição sobre isso. Mas e os nefilins? Os nefilins eram seres misteriosos, também chamados de gigantes, que nasceram dos filhos de Deus e das filhas do homem. Então, quem eram esses filhos de Deus? De acordo com uma tradição judaica, eles eram anjos. Mas e os nefilins? A tradição judaico-cristã atual, no entanto, não apoia a ideia dessas relações humano-anjo, e acredita que os filhos de Deus eram meros mortais. Humanos podem se tornar anjos? Marcos 12h25 trouxe uma certa confusão sobre se os humanos podem realmente se tornar anjos quando morrem. Jesus, quando fala de ressurreição, diz que os humanos serão como os anjos no céu. Humanos podem se tornar anjos? A chave aqui é a palavra como. O significado é que na vida após a morte, humanos com alma pura não terão que se preocupar com os caminhos do mundo, assim como anjos não têm. Não significa que se transformarão em anjos. Os anjos são tão pacíficos assim? A palavra angelical tem uma conotação positiva, mas a Bíblia traz alguns exemplos de como os anjos podem entregar mensagens em nome de Deus de uma maneira bastante devastadora. Os anjos são tão pacíficos assim? Como um anjo da morte matando os primogênitos do Egito, depois que o faraó se recusou a deixar os hebreus partirem. Ou mesmo o arcanjo Uriel quase matando Moisés. Anjos entregam a mensagem de Deus, mas acontece que a mensagem às vezes pode ser um pouco dura. Arcanjos. Arcanjos são conhecidos por serem um conjunto diferente de anjos. No entanto, o Antigo Testamento hebraico não faz referência a eles.
É só no Novo Testamento que esta classe de anjos é identificada como tal. Arcanjos. Apesar do termo arcanjo não ter sido usado, uma distinção foi feita no Antigo Testamento. Por exemplo, o arcanjo Miguel é chamado de Grande Príncipe. Arcanjos. E no livro de Tobias, o arcanjo Rafael faz referência a si mesmo como um dos 7 anjos que estão prontos e entram diante da glória do Senhor. Então os arcanjos são os anjos mais importantes do céu? Bem, não exatamente. As principais ligas são ocupadas pelos serafins, pelos querubins e pelos anjos do trono. Isso faz com que os arcanjos não estejam no topo da hierarquia. Arcanjos estão acima dos anjos da guarda. Então por que eles são tão importantes? A importância dos arcanjos. Arcanjos são mensageiros de Deus por excelência. Eles interagem diretamente com os humanos em nome do Senhor, por isso são encarregados de missões muito importantes. Um exemplo é quando o arcanjo Gabriel faz a anunciação. Lúcifer era um arcanjo? Lúcifer era na verdade um serafim, parte da mais alta hierarquia dos anjos. Seu trabalho era adorar a Deus, mas ele ficou com inveja e por isso foi expulso do céu. Lúcifer era um arcanjo? A confusão ocorre provavelmente porque foi o arcanjo Miguel quem lançou Lúcifer para o inferno. As diversas denominações cristãs têm posições diferentes sobre os arcanjos. Existem 7 arcanjos, mas a Bíblia só menciona 3 pelo nome. Por isso, as diversas religiões cristãs têm visões diferentes sobre o nome dos arcanjos. Igreja Católica. A Igreja Católica reconhece 3 arcanjos, Gabriel, Miguel e Rafael. Eles também reconhecem a existência dos outros 4, embora não os nomeiem. Igreja Ortodoxa e Igreja Anglicana. A Igreja Ortodoxa e a Anglicana, por outro lado, nomeiam um 4º arcanjo à mistura, o já mencionado Uriel. E os querubins? Querubins são geralmente retratados como anjinhos bebês, fofos e gordinhos. Mas não é assim que são descritos na Bíblia. Não se esqueça de compartilhar e curtir para mais notícias.